Você tem dificuldade em perdoar? Pelo que quer que tenha acontecido, pelo que quer que tenham feito para você? Independente do tamanho do ato da pessoa, você tem dificuldade em perdoar? Se faz sentido para você, se você tem esse desafio na sua vida, fique aqui comigo nesse vídeo que talvez ele possa te levar um pouquinho de clareza, ok? Eu me chamo Rose Soares, sou uma consteladora sistêmica e sigo aqui curando a minha vida e compartilhando com você um pouco da minha jornada e do meu trabalho. Vamos direto ao ponto. Vamos falar do perdão? Então, ser de luz, para alcançarmos o que quer que seja na nossa vida, nós precisamos estar bem com nós mesmos. Precisamos estar em paz com o nosso sistema familiar, principalmente conosco. Precisamos estar em harmonia. Às vezes encontramos dificuldade na nossa vida e tem falta de tudo, escassez total, né? Porque a escassez é falta. E as coisas não andam, e às vezes a gente até diz que o Criador, Deus, se é assim que você chama, está nos castigando, que tudo dá errado, que fulano, beltrano, cicrano tem tudo certo na vida e com a gente olha como as coisas estão, enfim. Eu já passei por isso e se isso estiver acontecendo na sua vida, eu te digo o seguinte: a jornada é longa, mas existe cura, é possível transformar tudo isso. E tudo que você está vendo fora de você, na verdade, está acontecendo dentro de você. É para dentro que você precisa olhar e se curar, ok? O primeiro passo dessa jornada, além de, claro, olhar para dentro, para se reconectar com a alma, com o espírito, porque quando estamos sentindo pesados demais e angustiados, é porque nos desconectamos da nossa alma, do espírito, do nosso eu sou, Deus em nós. O primeiro passo é o perdão. É perdoar a quem quer que seja pelo que fez a nós. É olharmos para dentro de nós mesmos com gentileza. Esse primeiro passo está dentro da espiritualidade, porque quando a gente se abre para a cura e a gente assume que existe algo na nossa vida que a gente precisa mudar, que a gente está precisando se curar porque estamos doentes, ou seja, entendemos que, tem muita coisa errada na minha vida, eu preciso olhar para dentro, eu estou doente. Aí a gente reconhece, porque existe a doença da alma, gente. Quando a doença se manifesta no corpo, ela começou muito antes, lá na alma. Então, quando a gente admite isso, a gente está se abrindo para a cura, para a transformação, né? Porque se a pessoa não admite que está doente, que existe um cansaço na alma, a pessoa não vai buscar pela cura, nem vai jamais aceitar perdoar o outro, vai carregar o ódio, a mágoa, né? Só que o ódio, a mágoa, a falta do perdão nos mantém prisioneiros. Não é o outro que é prisioneiro. É como tomar o veneno, isso já é post de redes sociais, né? É como tomar o veneno nós mesmos, né? E a gente, na verdade, está se mantendo prisioneiro porque a gente precisa vigiar o outro. Ou seja, aquela pessoa que a gente odeia, da qual a gente guarda a mágoa, a gente tem que vigiar. Então, a gente está prisioneiro com o prisioneiro, porque tem que vigiar o prisioneiro, que é o ódio, a mágoa, né? A falta de perdão. Então, a gente precisa, pelo nosso amor próprio, pelo nosso próprio bem, pela nossa transformação e cura, perdoar o outro e nos perdoarmos. Existem várias técnicas que nos possibilitam alcançar esse perdão, liberar o perdão. E quando a gente libera o outro, a gente se libera, a gente se perdoa. Existem várias técnicas, várias terapias holísticas que podem nos conduzir nessa jornada, tá bom? Mas o vídeo de hoje, eu quero trazer aqui uma dica de livro que acabou se transformando em um filme que pode descascar uma casquinha dessa sua cebola aí de mágoa para você se curar. Tá bom? Então eu vou direto ao ponto, o vídeo ficar tranquilo, ficar sossegado. É sobre o livro A Cabana, né? De William Yonk.
E esse livro se transformou num filme. É um livro aqui, Ser de Luz, ó, bem fininho, é rápido de ler, e você lê novamente, porque tem muitos ensinamentos ali, e mexe muito com a nossa alma, tá? Quando a gente está enviando uma nova informação para a nossa mente, a gente está reprogramando a nossa mente. E com essas novas informações, a gente está dizendo que é possível transformar, que é possível mudar. E a gente vai curando o coração. Quando a gente cura o coração, a gente cura a mente. Quando a gente cura coração e mente, a gente passa a vibrar de uma outra maneira. Não no ódio, na mágoa, no rancor, no ressentimento, mas no perdão, na gratidão. E a gente entra em harmonia com o nosso eu sou, a nossa alma, o Espírito de Deus, Deus em nós, e as coisas começam a se transformar na nossa vida. A cura está dentro de nós. Vamos lá. Para você que ama a leitura, leia o livro, se não, já pode aí assistir o filme A Cabana. Eu não vou ficar aqui contando todo o filme, porque senão perde a graça de você assistir. Então, em suma, o filme e o livro, claro, ele fala de um pai de família muito maravilhoso, que tem 3 filhos lindos, uma esposa maravilhosa, e ele vai ao culto todos os domingos. Enfim, a família dele é incrivelmente maravilhosa, perfeita. No entanto, ele perde a sua caçulinha de uma forma muito trágica. A caçulinha dele é retirada dele de uma forma trágica. E ele começa a sentir muita mágoa de Deus e perguntar por que Deus faz aquilo com ele, tirou a filhinha dele, o que ele pode ter feito para Deus que aquilo aconteceu na vida dele, né? Então, ele começa a se esquecer da esposa, dos outros 2 filhos, porque ele tem muita mágoa, culpa, ressentimento dentro dele. E aí, a alma dele entra em desespero, né? A alma dele adoece completamente, já estava. Existiam ervas daninhas no coração dele que estavam escondidas, né? Estavam na obscuridade. No entanto, em algum momento ou em outro, isso se manifesta em nossa vida. Você vai entender por que eu trouxe essa história para falar para você, que tem tudo a ver com constelação. Afinal, eu sou uma consteladora, né, Ser de Luz? Então, o Mac se vê obrigado, é o nome do personagem, Mackenzie, né? E os amigos chamam ele de Mac. Ele é obrigado a olhar para dentro. E tudo começa quando ele quer falar com Deus. Então, ele passa um fim de semana com Deus, na cabana. Por isso o nome do filme é A Cabana. E para não me estender e para você sentir aí a curiosidade de assistir o filme, que vai te conduzir numa bela jornada de cura, em suma, quando ele está com Deus, ele tem lá os 3 aspectos de Deus, né? Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito, o Espírito Santo. São os 3 aspectos de Deus. E ele entra numa longa jornada de cura, nesse fim de semana na cabana. Então, Deus mostra muitas coisas para ele. Deus mostra para ele que não existe diferença entre um filho e outro, ou seja, não existe filho bom e filho mau, porque todos somos filhos de Deus. E a jornada dele é pelo perdão. No entanto, para ele perdoar o assassino da filha, sim, a filha foi assassinada, uma filhinha linda, uma bonequinha, para ele perdoar o assassino da filha, ele tem que navegar nas profundezas da própria alma e ele tem que se colocar, ou seja, ver o que o assassino experienciou na própria infância, e ele precisa caminhar até o próprio pai nessa jornada de perdão e ressignificar o que aconteceu com ele e o pai dele na infância dele. Então ele tem acesso ao que o pai viveu na infância, porque o pai dele foi um homem extremamente violento. Então ele tomou as dores da mãe dele e ele fez uma coisa muito drástica quando ele era criança. E nutriu o ódio pelo pai, ou seja, ele tomou as dores da mãe, que é 50% quem ele é, e ele nutriu o ódio pelo pai, que é 50% de quem ele é.
E ele tentou excluir esse pai do coração e carregando a dor da mãe. No entanto, de alguma forma ele conseguiu ir até um determinado ponto da vida dele, que foi construir uma linda família, deixando aquele passado obscuro para trás, construindo uma linda família mesmo, com aqueles 3 filhos maravilhosos, que ele amava tanto e que o amava. Mas chegou em determinado ponto da vida dele, que aconteceu essa tragédia da filha dele ser retirada dele de uma forma tão trágica, tão dolorosa, e ele se culpar tanto. Ou seja, ele precisava olhar para as raízes, ele precisava olhar para o que estava embaixo do tapete, para as sombras dentro do porão, do coração dele, ok? Então, nessa jornada, ele precisa ver o pai dele na infância e tudo que o pai dele sofreu, experienciou. E o pai dele já é falecido, então em determinado momento ele vê lá o pai dele. E tudo isso acontece com ele para que ele percorra essa jornada de cura, porque a mágoa estava no coração dele. O que aconteceu com a filha dele foi um gatilho para trazer à tona tudo o que ele viveu na infância. Ou seja, ele não havia curado aquelas feridas. Aquelas feridas seguiram com ele para a vida adulta. E é aí que eu falo para você que esse filme tem muita constelação nele. Porque eu sou uma consteladora, estudo muito isso também, eu vejo, quando eu assisto um filme, eu vejo ele de forma sistêmica. Esse filme é muito sistêmico. É como se Deus, os 3 aspectos de Deus, abrisse a constelação do MEC. Entendem? Então, ele faz toda essa jornada de cura para ressignificar o que aconteceu com ele e com o pai, harmonizando o pai dele internamente. E ele consegue perdoar o assassino da filha dele. Gente, o filme é lindo. E eu falo muito do perdão aqui, que em determinado momento existe, é mostrado para ele, e um dos aspectos de Deus está no jardim com ele, que é um jardim tomado por ervas daninhas. E começa a fazer a limpeza desse jardim, que é o quê? É um simbolismo, é o coração tomado pelas ervas daninhas, é a alma aprisionada. E literalmente, ele faz a limpeza daquele jardim com o espírito, retirando as ervas daninhas, transformando tudo. E ali tem um ensinamento gigantesco sobre liberar o perdão. Entendeu, ser de luz? Então, esse filme é muito sistêmico, é um filme que eu amo, é um livro que eu amo, é um livro de consulta até a cabana, né? E o filme é maravilhoso. Não tem como não se emocionar, porque todos nós precisamos curar muita coisa dentro de nós. Aliás, o primeiro propósito da nossa vida, o maior propósito da nossa vida é nos curarmos. É para isso que nós estamos aqui. Nós não temos como alcançar nenhum outro propósito, né? Porque existem outros propósitos, mas não temos como alcançar nenhum outro propósito na nossa vida senão nos curarmos. Esse é o primeiro propósito, é o maior propósito. Fazendo isso, a gente se abre para os próximos, para fazermos algo de bom na nossa vida. Entendeu, ser de luz? Então é isso. Eu finalizo aqui desejando que o Criador te conceda muita clareza para quando você for assistir esse filme. Abra o seu coração. Não é um filme religioso, é um filme que fala do Criador, dos 3 aspectos do Criador, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E vai levar até a sua alma esse despertar da consciência para o perdão e como você pode percorrer essa jornada com leveza. E você vai ver as questões que estão acontecendo na sua vida de uma forma sistêmica, tá bom, amado ser? Para você que já assistiu, que já leu o livro já faz um tempo, assista de novo, leia de novo, porque quando a nossa consciência se expande e a gente volta nesses ensinamentos, porque esse livro e esse filme é uma verdadeira aula de vida, de autoconhecimento, a gente tem uma outra visão sobre aquilo e a gente se cura ainda mais. Tá bom, ser de luz? Eu finalizo aqui. Deixo para você um abraço gigantesco de muita luz
para que você consiga liberar toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor que está habitando esse coração abençoado, que tem neurônios, que vibra e que faz tudo acontecer na sua vida. Então é como seu coração vibra que as coisas vêm até você. Se você está vibrando no ódio, na mágoa, no ressentimento, é mais disso que você vai ter. Se você vibra no amor, no perdão, na gratidão, no respeito, é mais disso que você vai ter, porque você estará em harmonia. Fica com o Criador. Eu vejo você, ser de luz. Eu sempre vejo você. Um beijo.